de como usar os dados de infraestrutura disponíveis na base de dados do MapBiomas. Então entra no site do MapBiomas, http mapbiomas.org ou simplesmente mapbiomas.org. Então, ao entrar na plataforma, você vai direto aqui em mapas e dados, cobertura e uso do solo, e você entra na interface normal do MapBiomas, que tem todos os dados da base. Então aqui estamos vendo aqui o Brasil inteiro. Você pode navegar no tempo, escolhendo qualquer um dos anos, e você pode escolher o recorte territorial que você está vendo. Por exemplo, aqui nós estamos vendo o país, que é o Brasil, pode escolher estado, município, etc. E tudo que você está enxergando aqui, você enxerga a estatística aqui do lado. Aqui nós estamos vendo os dados de cobertura e uso do solo do Brasil no ano de 2017, que tinha, por exemplo, 430 milhões de hectares de formação florestal. Se eu trocar o ano aqui embaixo, para 2010, ele muda aqui também a estatística aqui do lado para o ano de 2010, certo? E se você mudar o território, aqui, por exemplo, se eu mudar para estados, escolher o estado de Rondônia, ele mostra o mapa de Rondônia com os dados de cobertura do solo de Rondônia. Eu vou voltar aqui para o Brasil. Aqui em ver detalhes, você pode ver os detalhes dessa estatística do dado histórico. Então, se clicar aqui em ver detalhes, ele mostra a estatística que ele está pegando a classe 1 da legenda para todos os anos e já mostra uma tabela aqui embaixo com os valores que você está enxergando em cima. Aqui embaixo você pode fazer o download dessa tabela ou exportar o gráfico também, se quiser, pode fazer direto aqui. E você pode também mudar os itens que você está vendo aqui nessa tabela. Então, por exemplo, eu posso querer ver, por exemplo, o dado de agricultura e de pastagem, por exemplo. Então, você escolhe os itens que você quer ver e ele plota no gráfico. Da mesma forma, você pode baixar os dados que estão aqui. Isso é o normal que a gente tem na base de dados do MapBiomas para dados de cobertura e uso do solo. A novidade que a gente tem agora é que você pode ver os dados de infraestrutura nesse mapa. Então eu entrei aqui nessa legenda aqui em dados de infraestrutura e a gente então vai dar o zoom aqui na área. Estou enxergando os dados de... Agora eu vou, só para ficar um pouquinho mais aproximado, e vou selecionar aqui um dos itens. Então, por exemplo, na área de transportes eu tenho, por exemplo, em transporte aquaviário eu tenho os portos. Então, ao clicar, eu vou enxergar todos os portos do Brasil e se eu aproximar eu posso ver o nome do porto, por exemplo. Esse aqui é o porto de Porto Velho. E você pode fazer então para qualquer um dos itens e pode enxergar essa infraestrutura. Então, estou olhando aqui portos e eu posso, por exemplo, observar um buffer no entorno desses portos. Então aqui, por exemplo, eu estou vendo um buffer de 20 quilômetros no entorno do porto. Aqui são todos os portos do Brasil, estão no mapa. Estou dando um zoom aqui em Porto Velho, mas estão ativados todos os portos do Brasil. E aí eu tenho esse raio de 20 quilômetros. Para que a gente faz esse raio de 20 quilômetros, esse buffer? É para poder fazer a avaliação de mudança territorial de uso de cobertura do solo nas áreas de influência das infraestruturas de energia e de transporte. Então, por exemplo, aqui, se eu selecionar, vou selecionar uma, só para efeito aqui de comparação, vou selecionar um outro tema aqui, por exemplo, um tema de hidrovia, que também tem buffer. Então, agora eu estou vendo o buffer nas hidrovias. Aqui estamos vendo do Brasil inteiro, né? Vai desenhar aqui o buffer das hidrovias, de 20 quilômetros ao longo de todas as hidrovias. Um pouquinho lento aqui. E aí está vindo, certo? A mesma coisa eu posso fazer para rodovias federais, tem rodovias estaduais e assim por diante. E uma das coisas que você pode usar aqui é você gerar estatísticas do que aconteceu com a mudança de uso da terra, as mudanças que ocorreram no uso da terra e cobertura do uso do solo ao longo dos anos, trocando
a visualização de dados de estatística, que agora está por cobertura geral, a gente trocar isso para cobertura de infraestrutura. Ao fazer isso, a gente vai fazer com que os dados que eu estou vendo de estatística agora são os dados para o ano de 2017, para o Brasil inteiro, num buffer de 20 quilômetros ao longo das hidrovias. Então, enfim, ao longo das hidrovias no Brasil, em 2017, um raio de 20 quilômetros, a gente tinha 485 mil hectares de formação florestal. Né? E aí você também pode ver esses dados com históricos, né? Clicando aqui em detalhes, e aí você vai poder ver esses dados também aqui históricos, poder baixar os dados aqui, fazer download desses dados. Então aqui nessa interface você pode escolher que categorias você quer ver, hidrovia, ferrovia, enfim, o que seja, né? E qual é o buffer que você quer, de 5, 10 ou 20 quilômetros. Se você quer ver pelo país, ou por algum estado, ou por algum município específico, escolher as classes que você quer ver. Tudo isso você pode produzir aqui diretamente e já baixar os dados. A gente também vai colocar disponível para baixar uma planilha completa com todos os dados de cobertura e uso da terra para todos os anos da série e para todos as camadas que a gente tem informação, cerca de 15 camadas que tem informação com buffer. Isso vai estar disponível aqui em mapas e dados, downloads, e você entra aqui no dados de infraestrutura, e a gente tem aqui tanto as camadas, todas, com os dados de aeroviária, órgãos, etc., quanto vai ter um arquivo com as estatísticas já pré-calculadas de cobertura e uso do solo no entorno das infraestruturas no Brasil. Então é isso, aproveitem, usem os dados e não deixem de participar do prêmio Map Biomas, que a gente está lançando agora e que vai premiar os estudos, projetos que tenham tratado do tema de infraestrutura e mudança de uso do solo, a relação entre essas duas áreas, e as inscrições estão abertas aí até o dia 31 de janeiro. Acesse aí na página para conhecer mais sobre isso. Valeu!